Hi there, this is Rachel. E no vídeo de hoje eu quero analisar com vocês as entrevistas que o Eduardo Bolsonaro e o General Mourão deram recentemente falando em inglês. E eu vou dizer pra você no final do vídeo qual dos dois fala inglês melhor. Então se você é novo por aqui, por favor já se inscreva, viu? E deixe também aí já a sua curtida. Essas aqui são as minhas redes sociais e eu te peço então para você me seguir lá também. Para você que não me conhecia até agora, então, aqui neste meu canal eu publico aulas de inglês e também de alfabetização infantil. Esporadicamente eu também faço alguma discussão sobre educação brasileira. E hoje eu quero falar com você sobre erros de inglês que os nossos políticos têm cometido quando dão entrevistas internacionais. Mas antes de chegar lá, eu quero dizer para você que me assiste agora 3 coisas. Em primeiro lugar, eu quero salientar que ninguém é perfeito. Eu sou professora de inglês há mais de 20 anos e mesmo assim não quer dizer que eu não cometa de vez em quando algum erro aqui ou ali. Eu estou até hoje aprendendo. Afinal, eu não nasci falando inglês. Eu aprendi a falar inglês com muito esforço, com muito trabalho e dedicação. E sim, no passado eu já cometi muitos erros, continuo cometendo erros até hoje. Cometer erros é normal. Todos os profissionais em suas respectivas áreas de trabalho estão suscetíveis a cometer erros. Por exemplo, médicos cometem erros e inclusive às vezes levam vidas com isso. Políticos cometem erros e professores também podem cometer erros. O que nos diferencia uns dos outros é a nossa humildade em sermos capazes, por exemplo, de admitir que erramos e de estarmos dispostos a nos esforçar para não cometer aquele erro de novo. O que importa para mim, no caso do professor, é que ele esteja disposto a compartilhar com os seus alunos aquilo que ele sabe. E é o que eu pretendo fazer com vocês hoje. Quando eu mostrar, por exemplo, os erros do Eduardo Bolsonaro e do General Mourão, eu não quero fazer isso criticando essas pessoas, mas sim mostrando um erro que pode ser corrigido por eles mesmos e também por você que me assiste. E se eu também cometer aqui nesse vídeo algum erro, viu? Por favor, não se acanhe em apontá-lo para mim. Aliás, eu ficarei muito grata. Em segundo lugar, eu quero dar os parabéns para o General Mourão e para o Eduardo Bolsonaro, que estão dando entrevistas em inglês. Com erros ou sem erros, isso não vem tanto ao caso. Eu, como brasileira, me senti muito orgulhosa por ter políticos que me representam lá fora falando inglês, sem necessidade de um intérprete. Eu não sei dizer se eles tiveram acesso às perguntas antes da entrevista, não sei dizer se eles memorizaram as respostas antes de pronunciá-las. O que eu sei dizer é que tanto um quanto o outro deram suas entrevistas com muita convicção, com muita segurança, passando para quem os ouvia aquela certeza de que eles estavam ali fazendo alguma coisa para valer mesmo e sem frescura. E eu acho que é isso que deve ser notado, essa imagem nova que eles estão passando lá fora do Brasil que nós temos aqui. Até há pouco tempo nós tínhamos aqui no nosso país políticos que nem sequer falavam português direito. Claro, eu estou aqui excetuando dessa lista o presidente Temer, que inclusive é capaz de pronunciar frases com mesóclise. Quando menos fosse, sê-lo-ia pela minha formação democrática. Quando a maioria dos políticos, até das pessoas no dia a dia, nem sabe o que é uma mesóclise. Então, parabéns Temer, que fala um bom português, parabéns Eduardo Bolsonaro e parabéns também ao General Mourão. Eu conheço muitos alunos de inglês por aí, viu? Agora eu quero aproveitar para puxar a orelha deles, que até sabem a língua inglesa, mas quando se veem assim na situação em que eles precisam falar em inglês, em especial se for com um nativo, eles travam, travam por completo e não conseguem falar nada. Agora veja, por exemplo, o caso do General Mourão e do Eduardo Bolsonaro. Mesmo cometendo algum erro aqui ou ali, talvez por falarem de improviso, eles falaram sem hesitação, falaram frases rápidas e é isso que importa, é você se comunicar. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas se eu falar eu vou cometer um erro, então é melhor ficar calado. Não, é melhor você abrir a boca e falar e ser ouvido, mesmo cometendo algum erro, do que você não dizer nada. O que importa para o interlocutor é ele entender o que você tem a dizer. E para que ele entenda o que você tem a dizer, você não precisa falar com perfeição. Você pode cometer erros de gramática, erros de pronúncia,
um erro de vocabulário, mas isso não vai impedir a pessoa de se comunicar. Quantas pessoas que você conhece no seu dia a dia que falam português correto, fora o Temer? As pessoas no dia a dia aqui no Brasil falam a nossa própria língua cometendo erros e nem por isso a gente deixa de conversar com elas. E nem por isso nós não entendemos o que elas têm para dizer. E para finalizar agora em terceiro lugar, eu quero dizer que você, Eduardo Bolsonaro ou General Mourão, se quiserem aperfeiçoar ainda mais o inglês que já falam, podem me procurar. Eu estou aqui. Não, brincadeirinha. Sim, de fato, eu atendo alunos do Brasil inteiro pela internet. Eu dou aulas online. Se você que está me assistindo agora, por exemplo, tiver interesse em fazer uma aula comigo pelo Skype ou pelo WhatsApp, pode me enviar uma mensagem para esse número que se encontra aqui agora na tela. Esse aqui é o número do meu WhatsApp para que eu possa te passar o meu orçamento para uma aula online, caso você se interesse em fazer aulas comigo. Eu estava só brincando, viu, Eduardo e General Mourão, que eu realmente queria muito pedir para vocês dois é uma ajuda para me colocarem em contato com o Jair Bolsonaro e o ministro da Educação. Sim, eu como professora fiz uma lista muito grande de problemas e possíveis soluções para a educação brasileira e eu gostaria muito, mas muito mesmo, de entregar esta lista pessoalmente nas mãos do Jair Bolsonaro e do nosso atual ministro da Educação. Então, eu gostaria de contar com sua ajuda. Se vocês que me assistem agora puderem me passar o contato de algum desses políticos, eu ficaria muito grata, porque eu gostaria de me reunir com eles e apresentar a minha visão sobre algumas das mudanças que precisam ser feitas e com urgência na educação do Brasil. E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa: os erros de inglês que Eduardo Bolsonaro e General Mourão cometeram em algumas entrevistas que deram recentemente. Eu não quero aqui, destacar todos os erros, vou apenas destacar alguns erros mais relevantes. Por exemplo, eu como professora de inglês, quando vou avaliar a fala de meus alunos, costumo observar 5 critérios: coerência, fluência, vocabulário, gramática e pronúncia. Então, como eu disse anteriormente, parabéns ao Eduardo Bolsonaro e ao General Mourão, porque no quesito de coerência, ou seja, você falar coisas que tenham sentido e transmitir a sua mensagem para o seu interlocutor com eficiência, e também no quesito de fluência, ou seja, você falar frases rápidas, não ficar demorando demais para pensar numa frase, falar sem hesitação, eu acho que nesses 2 quesitos eles obtiveram nota máxima. E apenas cometeram algum tipo de erro em pronúncia, vocabulário e gramática. Vou mostrar agora rapidamente alguns desses erros. Eu adorei a entrevista do General Mourão e eu quero aqui agora destacar apenas um erro que ele cometeu, que na minha opinião foi, digamos assim, o erro mais grave, que é a pronúncia do TH. O TH em inglês possui 2 pronúncias possíveis e uma delas é a pronúncia da língua entre os dentes, quando você coloca a língua e sopra. Como é que você pronuncia esse som então? Vou passar agora um exercício prático para você realizar na sua casa. Coloque o dedo na frente do seu lábio assim e você deve então colocar a língua entre os dentes e soprar. E é claro, a língua não pode ultrapassar a distância do seu dedo. A pronúncia é essa, ó. Mas evidentemente que você não pode colocar a língua muito para fora, senão fica feio. Viu? Então agora é só você praticar na sua casa. E foi esse som que, na minha opinião, o General Mourão não pronunciou direito na entrevista dele. It represents, I think, a majority of people, okay? So it's not a problem. And people who have other options, of sexual options, they are guaranteed by our Constitution. All their rights are guaranteed. So they don't have to be afraid of anything. They will live their lives like they are living now. They will have more space because we will be in a economic growth. Na minha opinião, o general apenas precisa aperfeiçoar um pouquinho mais a pronúncia do seu TH. No caso, ele pronunciou 3 palavras com esse som. E são essas palavras aqui. Vamos pronunciar então juntos? Think, anything, growth,
Então fica aí a dica. Já Eduardo Bolsonaro evidentemente cometeu um pouco mais de erros, também porque a entrevista que ele deu foi ligeiramente mais longa. E eu estou aqui avaliando a qualidade do inglês dos dois, apenas me baseando nessas duas entrevistas que eles deram. Vou destacar aqui agora alguns erros de pronúncia que o Eduardo Bolsonaro cometeu em sua entrevista. Aqui estão algumas palavras que ele pronunciou de maneira equivocada e eu vou agora ensinar para você como pronunciar cada uma delas. Vamos então repetir juntos? Justice, judge, forward, socialism, also, country. E há ainda mais dois erros que a maioria dos estudantes de inglês comete, no caso quanto à pronúncia da letra T. No inglês, a letra T tem um som explosivo, assim, ó. Por exemplo, a palavra time em inglês, você pronuncia com um som bem explosivo, assim, Tim. E o verbo dizer em inglês é pronunciado assim, tell. Vamos então repetir? Tim, tell. E, inclusive, esses dois L's no inglês são pronunciados com a língua levantando lá em cima, ó. Por exemplo, você não fala Bill Gates, você fala Bill Gates. A mesma coisa com o verbo tell. Você não fala tell, você fala tell. Viu a diferença? Tell. Muito bem, o Eduardo Bolsonaro também cometeu alguns erros de gramática. No caso de concordância verbal, quando você tem um sujeito e depois tem que usar o verbo ou no singular ou no plural. Em ambos os casos em que esses erros aconteceram, ele colocou o verbo no plural, quando na verdade deveria ser no singular. But someone have to do that. We have to clean it up, a lot of mess and a lot of corrupt. And that's also why my father just named it as the next Justice Minister of Brazil, the Judge Sérgio Moro. A frase correta deveria ser esta: Someone has. Someone quer dizer alguém, e isso pode ser trocado pelo pronome he ou she. Com he ou she eu uso has. Someone has. O mesmo acontece com o verbo tell. Tell é usado para se referir aos sujeitos I, you, we e they. Quando se refere a he, she ou it, eu utilizo o S, ou seja, tells. Então a construção correta seria he tells. O Eduardo também cometeu alguns erros de vocabulário, que aconteceram, por exemplo, quando ele utilizou uma certa palavra, mas naquele momento ali deveria ter usado outra, como por exemplo nessa frase. But someone have to do that. We have to clean it up, a lot of mess and a lot of corrupt. Observem que ele disse corrupt, quando na verdade, na minha opinião, ele deveria ter dito corruption, porque corrupt é corrupto, é um adjetivo. Mas eu penso que a frase que ele queria ter dito é limpar a sujeira da corrupção. E é isso aí então. É claro que ambos cometeram também outros pequenos erros durante suas entrevistas, mas os que eu queria destacar para você que me assiste agora são estes. E aí, gostou das dicas? Então não se esqueça, viu, de deixar a sua curtida e de se inscrever também aqui no canal. E só pra gente fechar agora esse vídeo, a nota que eu daria como professora para o General Mourão em sua entrevista seria 9 congratulations. E para o Eduardo Bolsonaro eu daria nota 8. Good job! Até o próximo vídeo então. See ya!